Bom, vamos lá, galerinha. Então temos mais dois capítulos aí de história, tá bom? Segundão, é o capítulo 5 e o capítulo 6, tá bom? São capítulos pequenos, rápidos, aí o 7 e 8 são sobre o Brasil. O 6, o 7 e o 8 são sobre o Brasil, tá bom? Os três últimos capítulos, tá bom? Então agora é o 5 e o 6. Independência nas Américas e depois o começo da história do Brasil de novo, que vocês já viram 1 milhão de vezes, tá bom? Módulo 5, Libertadores da América. Quem gosta de futebol, os Libertadores, a Taça Libertadores da América, em homenagem a esses três caras, Simão Bolívar, José San Martín e Sucre. Cada um conseguiu a independência de uma parte da América. Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Colômbia. Então esses três caras organizaram todo o movimento de independência nas Américas, tá bom? Mas por que eles organizaram esse movimento? Por uma soma de fatores, uma conjuntura. Então vamos lá. Quais as características dessa independência das Américas? 1. Enfraquecimento da metrópole. A Espanha e Portugal estavam enfraquecidas, endividadas, porque todo o lucro iria direto para a Inglaterra. A Inglaterra, depois da Revolução Industrial, se transformou no berço e na origem de todo o capital industrial e econômico da Europa. Então, indiretamente, os tratados que Portugal e Espanha tinham com a Inglaterra eram desfavoráveis, levando todo o ouro, toda a prata da América, indiretamente para a Inglaterra. Então, Portugal e Espanha já estavam enfraquecidas, esse comércio colonial já não era mais tão bem feito, tá bom? Napoleão. O Napoleão foi lá, dominou a Europa inteira, destruiu tudo, né, derrubou todo mundo. Então Napoleão é o segundo fator que levou à independência das Américas, né, da América Latina em geral. O terceiro fator é o apoio dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos se transformou em independente, ele inventou a doutrina Monroe, ou seja, a América para os americanos. A América seria apenas dos americanos. Qualquer potência que buscasse explorar algum país americano seria alvo dos Estados Unidos. Então, por exemplo, os Estados Unidos começou a bancar a independência de Cuba, Brasil, Argentina, Bolívia em relação à Espanha e Portugal. Não porque os Estados Unidos são bonzinhos, mas sim porque eles queriam colonizar no lugar de Portugal e Espanha. Então, é uma troca, é um jogo de interesses, tá bom? Então esses três fatores levaram à independência da América espanhola, tá bom? A elite, que eram os filhos de espanhóis nascidos na colônia, essa elite, ela por não ser de sangue espanhol, não tinha acesso aos principais cargos. E esses crioulos, que é o nome dessa classe social, foi o que organizou essa rebelião, essa independência nos países sul-americanos, tá bom? Quando acaba essa independência, surge o caudilismo. O que é um caudilismo? São os primeiros ditadores sul-americanos. Esses crioulos que conseguiram a independência dos seus países se tornam os principais ditadores, os principais mandatários na sua região, na sua colônia. Então, depois da independência desses países, a elite continua no poder, a estrutura continua igualzinha, grande parte dos países continua com escravidão, porém, essa elite conseguiu chegar aonde queria, chegar na posição de dominadora no processo econômico colonial. Então, o que nós temos aí? A independência da América Latina é fruto da ambição dos crioulos, aqueles espanhóis, filhos de espanhóis nascidos na colônia que não tinham acesso ao capital internacional, tá bom? Capítulo 6, Brasil, tá bom? Também tem relação com o capítulo 5, capítulo 6, vamos lá. A história do Brasil recente, a história do Brasil Império, começa com Napoleão, é interligado. Quando Napoleão conquista a Europa e faz um bloqueio continental, ele promove o seguinte: todos os países europeus têm que colaborar com o bloqueio continental, evitar com que as mercadorias cheguem na Inglaterra para facilitar a vitória napoleônica sobre a Inglaterra, ou seja, todos os países tinham que bloquear as mercadorias para a Inglaterra, né, que é o bloqueio continental feito pelo Napoleão. A família real, ela era extremamente ligada à corte britânica. Tinha vários acordos com a corte britânica. E por isso, o Dom João e a sua família
fugiram de Portugal com destino ao Brasil, porque eram contra o bloqueio continental e tinham vários acordos internacionais com os ingleses. Então a chegada da família real ao Brasil é a consequência das guerras napoleônicas lá na Europa, é consequência da fuga da família real para não colaborar com o bloqueio econômico promovido pelo Napoleão sobre a Inglaterra, tá bom? Quando a família real chega aqui, então aqui eu fiz um esquema de causa e consequência, quando a família real chegar aqui, o que vai acontecer é a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o porto brasileiro vai ser aberto à Inglaterra. A sociedade vai começar a modificar, então o Rio de Janeiro vai ser reconstruído, criam o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, novas estruturas são feitas para que o Brasil conseguisse sediar a chegada da família real. O rei, a partir de agora, mora aqui, né? Não é mais uma colônia, mas sim parte do reino. Então tem que ter toda uma mudança estrutural na sociedade e na economia para conseguir ter essa família real aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Além da mudança estrutural, vai ter uma mudança de patamar. O Brasil vai para outro patamar. O que vai acontecer a partir de agora? O Brasil deixa de ser uma colônia e passa a fazer parte do reino. Então é Reino de Portugal e Algarves, tá bom? Não é mais uma colônia do Brasil. Ela vai fazer parte do reino por abrigar a família real no seu país. Duas consequências disso. Revolução Pernambucana. Para manter a família real e modificar o Rio de Janeiro, transformar o Rio de Janeiro, foi necessário dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro se o Napoleão dominou Portugal e o Brasil era uma colônia quebrada? Lá no Nordeste. Então o que vai acontecer? Toda a reestruturação do Sudeste, a reestruturação do Rio de Janeiro é consequência de uma maior cobrança de impostos no Nordeste. Pernambuco começa a pagar muitos impostos. E isso vai fazer com que ocorra a Revolução Pernambucana. Ó, o capítulo está de acordo com as páginas dos capítulos, tá bom? Começo do capítulo, final do capítulo. Outra consequência vai ser a Revolução Liberal do Porto. Quando Napoleão é expulso de Portugal, os portugueses querem que a família real volte para lá e o Brasil volte a ser uma simples colônia, não faça mais parte desse reino. E por isso a corte foi mandando ordens para o Dom Pedro, pro Dom João voltar. Dom João foi lá, voltou. Depois deram ordens para o Dom Pedro voltar, que é o filho do Dom João. Dom Pedro, não vou ficar aqui no Brasil, que é o chamado Dia do Fico. Então nisso é que vai ocorrer o Dia do Fico e a independência do Brasil. Quando Napoleão perde, Dom João volta, Dom Pedro fica. Dom Pedro fica, Dia do Fico, independência do Brasil. Ou seja, quando as cortes querem transformar o Brasil novamente em colônia, aí o Dom Pedro vai lá e vai proclamar a independência do Brasil, mas aí é a continuação do próximo capítulo. Então, o que é importante da história do Brasil? A história do Brasil, o Império começa quando Napoleão bloqueia a Europa, a família real vai chegar, vai mudar tudo que tem aqui na sociedade, cobrança de impostos, vai mudar toda a sociedade em geral, vai mudar o patamar do Brasil e a partir daí vai gerar uma mudança na administração, na relação entre Portugal e Brasil. Antes metrópole, colônia, agora pau a pau, ok? Até a próxima, próximo capítulo. Beijo.